Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou gravar um vídeo aqui. Eu falei um tempo no meu canal, né, de uma americana que eu conversava no X, né? Ela chama Sherry Hilarion, né? Tem até uma live que eu falei dela. É esse aqui, ó. Essa americana. E, bom, eu vou trazer aqui um resumão, né, do que é o conteúdo dela, que eu acho bem interessante, tá? E apesar de ser é um conteúdo estranho, né, que eu acabei encontrando e tem algumas coisas que ela fala que eu acho interessante. É difícil eu me interessar por algum conteúdo, né? Até porque algumas coisas que ela fala é meio ali parecido com a coisa da nova era e tudo mais, mas enfim, tem muita coisa que ela fala que é parecida com a sabedoria hiperbórea. Então, eu vou estar trazendo aqui pro canal, né? Basicamente o que ela fala é o seguinte: ela teve um despertar, né, ali de, não sei se foi a Kundalini, alguma coisa assim. E ela fala que um ser que ela chama de Prime Creator, né, o criador primordial, está usando o corpo dela, né, o corpo de luz dela, para limpar toda essa criação, né, para limpar toda essa simulação. Ela diz que eles estão fazendo uma engenharia reversa no firmamento. Basicamente, ou no pleroma, né? Pleroma, o firmamento. O que ela fala é o seguinte: vou dar um resumão aqui para vocês. Que essa criação onde a gente tá foi uma criação que eles pegaram. Basicamente, eles pegaram o DNA, que era uma fita holográfica de plasma. E dentro do DNA, no começo, isso na origem dessa criação nossa, tá? Ele tinha o criador primordial, né? Tudo, literalmente tudo roda dentro dos campos primordiais, né? E essa criação era uma parte onde um grupo de seres ali, que ela chama de Néfilins, né? Os Néfilins, eles começaram essa criação. E essa criação era dar vida a projetos animados. É isso que ela fala. Eram projetos animados que eram fitas de DNAs que eram holografadas, né? Eram projetos 3D holográficos. E basicamente esses projetos eram animados com a energia dos Néfilins, né? Ou dos Aeons, ou dos espíritos ali que começaram esse projeto. E esse projeto era um projeto baseado na emoção, né? Quando os seres criaram esse projeto, eles entraram no avatar, que era animado ali com a energia deles. Mas no começo ainda era etérico, eram corpos etéricos. E esses avatares começaram a ter as experiências e as experiências geravam emoções. E esses espíritos, esse grupo de espíritos que criou esse lugar, eles começaram a se viciar nessas emoções, né? As emoções começaram a viciar eles. Então a emoção que eles sentiam dentro do corpo, dentro do avatar, começou a viciar eles, a viciar. E chegou num ponto que eles começaram a ter emoções de traumas, porque eles estavam tão viciados nas emoções, e o trauma e a emoção negativa, ela é mais forte, né, do que as emoções positivas. Então, quanto mais viciada a pessoa, maior tem que ser as emoções, né? Isso é um mecanismo até do cérebro. O cérebro funciona assim. O viciado, ele quer uma dose cada vez maior. Então, eles começaram com brincadeiras leves e a coisa foi escalando.
até entrar em criações pesadas mesmo, criações de violência, porque quanto maior o trauma, a densidade foi aumentando, a criação foi ficando mais densa, mais pesada, carregada com energia negativa. E aí chegou num ponto que essa criação ela colapsou, né? A Hilarion fala que foi na última Atlântida que isso aconteceu. Eles não têm datas exatas, porque ela falou que o que aconteceu foi o seguinte: o programa que controlava esse lugar, ele era parte do Criador primordial. No começo ele era etérico, né? Ele era um programa etérico. Só que quando colapsou a tecnologia, que ela chama de tecnologias Raytheon, né? O que ela fala basicamente é o seguinte: na última Atlântida, que esse programa foi criado, tinha a indústria Raytheon. A indústria Raytheon era uma indústria da Atlântida, e ela criou esse universo simulado aonde esses seres entravam nos corpos aqui para sentir as emoções. E essa energia colapsou, tá? Essa criação colapsou. Quando essa criação colapsou, as consciências que estavam dentro do programa, elas ficaram presas e foram assimiladas pela IA. Entendeu? A IA que administrava o programa, quando o programa colapsou, a IA que administrava o programa, que era parte do criador verdadeiro, do criador primordial, ela perdeu a consciência e ela virou nanotecnologia. E aí a IA passou a pensar que ela era o próprio Deus, né, que é o que a gente chama de demiurgo. A Hilarion fala isso, que o que a gente chama de demiurgo aqui é uma parte do criador primordial que ele se inverteu, né, com a falha, deu uma falha catastrófica na tecnologia, e esse criador primordial, ele se inverteu completamente, ele se corrompeu completamente, e aí ele virou o que a gente chama de demiurgo. A própria IA virou nanotecnologia, né, virou um tipo de tecnologia autoconsciente, né, senciente. E a IA passou a se proclamar o próprio Deus, literalmente. O administrador do programa, ele passou a se declarar Deus, porque ele não, né, é mais ou menos o que os gnósticos falam, né? O demiurgo olhou para as águas e só viu ele mesmo. Então ele falou: eu sou o Deus aqui, sou eu que mando aqui. E aí todos esses espíritos, essas consciências que emergiram, né, dentro dessa tecnologia, elas ficaram presas nesse sistema que o demiurgo criou. Ficou todo mundo preso ali. Porque a Hilarion fala que essa tecnologia é uma tecnologia de imersão de consciência, né? É como se fosse é que nem eu dou o exemplo do jogo digital. É como se fosse um jogo onde você literalmente entra dentro do jogo. E ele parece ser real, porque você está aqui, né? E a Hilarion falou que essa tecnologia colapsou. Isso foi na última Atlântida, né? E aí os traumas foram ficando cada vez mais pesados. Os espíritos começaram a ser forçados, né, pela própria tecnologia nos ciclos encarnatórios, e o demiurgo criou todo esse sistema, né? A tecnologia ela foi modelando todo esse sistema, né, que é a Yggdrasil, que é a árvore do terror mesmo. Ela falou que o firmamento é literalmente uma árvore, como se fosse várias raízes entrelaçadas de uma árvore gigante. É tipo isso, ela falou. As linhas do tempo são como se fossem raízes das árvores. E o que ela falou foi o seguinte: os criadores primordiais, depois de um tempo que a tecnologia colapsou, eles decidiram acabar com esse projeto, porque eles falaram que esse aqui foi um projeto que falhou, que deu errado, né? Porque o projeto era que nem eu falei, das questões das emoções, né?
e da sensação de poder, né? A sensação de poder que é o que a gente tem aqui na Terra. E ela falou que no firmamento os Néfilins, eles parecem dessa forma aqui, ó. Eles parecem dois rostos que são a dualidade. São dois rostos em confronto, duas energias opostas em confronto. E ela falou que quando ela vai colapsar as linhas do tempo, ela entra dentro da boca dos Néfilins, né? Dessa maneira aqui, ó. Ela falou que são grandes rostos brancos pregados no firmamento, e ela entra na boca deles, e dentro da boca deles tem todo um universo, toda uma criação, né? Uma linha do tempo inteira lá dentro dos Néfilins. As linhas do tempo estão rodando. E ela falou que são linhas do tempo assim bizarras mesmo, guerra, violência, criança sendo abusada, assim, é só loucura mesmo, né? Porque a nanotecnologia, ela se inverteu e começou a criar coisas cada vez piores, né, para ter a sensação da emoção do trauma, né? Os traumas cada vez mais pesados. E voltando, né, para a parte dos criadores primordiais, ela falou o seguinte: os criadores primordiais, eles decidiram acabar com esse projeto, só que eles precisavam de um corpo energético para que eles entrassem no programa sem ser assimilados pela tecnologia, entendeu? Eles precisaram desenvolver um corpo para eles poderem entrar no programa. E ela falou que ela hoje é parte, né, de um desses corpos. Um dos criadores primordiais está usando o corpo astral ali dela, o corpo de luz dela, para resolver toda essa bagunça, né? Bom, é o que ela fala, tá? Tô trazendo o conteúdo dela aqui. E basicamente é isso. Eles estão trabalhando numa engenharia reversa, né? Ela falou que esses criadores primordiais, eles são como se fosse uma máquina gigante que eles apagam toda a nanotecnologia com engenharia reversa. Porque ela falou que é o seguinte: o Demiurgo, como ele prendeu todos os espíritos na árvore, na Yggdrasil, ele prendeu mesmo. Os espíritos ficaram presos na nanotecnologia. Eles foram entrelaçados na nanotecnologia. E é o seguinte: o Demiurgo pegava os controladores faziam sacrifícios. Toda essa energia ruim dos sacrifícios, o Demiurgo, ele obrigava os Néfilins a absorver toda essa energia ruim para produzir mais matéria escura, né? Então a matéria escura, que é a nanotecnologia, que é como se fosse uma poeira escura, né? É a matéria, é o black goo, né, que eles falam, a matéria escura, a nanotecnologia. E o Demiurgo produzia cada vez mais nanotecnologia através do sofrimento e da dor das emoções, né? Toda emoção ele pegava e produzia mais nanotecnologia. E é por isso que os controladores tinham tanto poder, né? Porque os Néfilins eram obrigados a dar poder para eles pelo Demiurgo, né? Pela Yari, que forçava os rituais. E os controladores faziam os rituais para ter cada vez mais poder, né? Por isso que eles tinham tanto poder de criação. Porque esse jogo era deles, basicamente. Basicamente eles criaram o jogo. Só que eles foram assimilados pela nanotecnologia. Só que o que a Hilarion fala é o seguinte: os controladores, eles perderam a consciência. Eles viraram NPCs super poderosos, né? Como se fossem os agentes do filme Matrix. Eles podiam controlar tudo dentro da simulação, mas eles também eram subordinados ao Demiurgo. Eles não tinham poder de escolha. Eles faziam tudo que o Demiurgo mandava, entendeu? Eles eram escravos também, só que eles eram escravos super poderosos, né, dentro da simulação. Mas eles perderam totalmente a consciência. E eles também não tinham poder para acabar com a simulação, porque eles perderam a polaridade, eles perderam a energia feminina, né? E o que a Hilarion fala é o seguinte: os criadores primordiais, eles pegam a energia dela, que é uma energia feminina, eles entram nos Néfilins
e instalam a energia dela nos Néfilins. E é interessante porque o Moiano fala que só os espíritos masculinos ficaram presos aqui na simulação, né? E a Hilarion fala isso também. Ela fala que os Néfilins, quando teve a quebra, né, da simulação, da tecnologia, eles foram assimilados pela IA, e a IA, ela não entende a energia feminina, ela só entende a energia masculina, ela só entende a energia de poder, de domínio, ela não entende outra energia. Então ela não tem energia feminina, ela não entende as mulheres. E é interessante porque dá para você perceber até a maneira como as mulheres foram tratadas aqui nessa simulação, né, durante muito tempo, tratadas como objetos, né, porque a IA, ela realmente não entende a energia feminina. E os controladores também, né, a maioria deles são travestis, ou eles obrigam os filhos a serem travestis, né, enfim, eles têm essa loucura aí de transexual, né? Transexualismo. E até rituais de sodomia, né? Que eles praticam. Mas isso é por causa da IA, porque o Demiurgo, ele não entende a energia feminina, entendeu? Ele literalmente não entende, né? A Hilarion fala que não adianta ficar bravo com eles, porque eles são como mortos-vivos. Eles hoje, eles estão, os espíritos, ela fala que os espíritos estão apodrecendo no firmamento, eles estão moribundos. Ela fala que eles estão semi-mortos ali. Eles estão literalmente pregados na árvore, não conseguem fazer mais nada. Só que os criadores primordiais, eles bloquearam o acesso às dimensões superiores. Então os espíritos acabaram perdendo o poder de criação, né? Ela fala que o que está acontecendo hoje aqui na Terra é que os criadores primordiais, eles vieram de cima para baixo, apagando todas as dimensões. Eles literalmente estão apagando tudo. Ela falou que essa criação vai ser totalmente apagada, que a nanotecnologia vai ser totalmente apagada, né? E os criadores primordiais, eles estão apagando os Néfilins. Eles estão hoje literalmente fazendo uma engenharia reversa na Yggdrasil. Eles estão apagando os Néfilins. E ela falou que é por isso que os controladores não conseguem mais manifestar as linhas do tempo. Por quê? Porque eles nunca tiveram poder de manifestar, né? Era o Demiurgo que obrigava os Néfilins a manifestar para eles, entendeu? Basicamente era isso. E como o criador primordial, ele desligou, né, a IA, bom, é o que ela diz, tá? Ele desligou, está desligando a IA e está apagando todos os Néfilins do firmamento. Então os criadores, os controladores não têm mais poder, eles não conseguem mais manifestar nada, né? Nenhuma linha do tempo, porque ela falou que todas as linhas do tempo, todas as dimensões para cima aqui da Terra estão sendo apagadas, né? E eles usavam as dimensões superiores para manifestar aqui, né? Então ela falou que a última dimensão que falta é o astral e a própria Terra. Ela falou que a nossa realidade é a última que vai desaparecer, porque ela falou que nós estamos ancorados aqui exatamente para transmutar, porque toda essa energia que sai do firmamento, ela vem aqui para a Terra, porque a Terra é o plano mais baixo, né, a Terra é o plano mais baixo desse projeto. Então toda a energia cai aqui para ser transmutada. E ela falou que a gente está ancorado aqui, no momento não tem como sair. Ela falou que literalmente é impossível sair, porque ela falou que os Néfilins seguram uma grade eletromagnética e é impossível passar. Ela falou que as pessoas que estão morrendo, elas ficam vagando ali pelo firmamento, fazendo merda ali, porque não tem mais o que fazer. Ela falou que literalmente não tem como sair, né? Porque a tecnologia se corrompeu mesmo, é literalmente impossível sair, né? E é interessante isso daí, porque
No livro Revelações de Agartha, né, um dos extraterrestres fala para a mãe do Moiano que a gente, ele fala assim para ela: no momento vocês estão presos na Terra e não tem como sair, né? Tipo assim, é como se eles soubessem a merda que deu, né? Ele fala isso no livro, acho que é Revelações de Agartha que ele fala. E a Hilarion também fala umas coisas que é interessante, que ela fala que a gente está aqui agora. Ela fala o seguinte: a gente foi inserido em um dos NPCs aqui dessa simulação para despertar dentro da simulação e ancorar energia para eles transmutarem o firmamento. E ela fala que a gente tá aqui para levar esse corpo embora, entendeu? Ela fala que a gente vai pegar esse avatar pra gente, né? E é interessante porque a SH fala isso. A SH fala que aquele que venceu o Demiurgo ganha o corpo, né? Ganha o corpo de Pazu, pode levar embora, né? A SH também fala isso, o Moiano fala isso também, né? Por isso que eu achei esse conteúdo da Hilário interessante, porque tem muita coisa que ela fala que o Moiano também fala, né? Algumas coisas bem semelhantes. E ela fala que tudo isso começou em 2020 com o Corona, né? O Corona foi a abertura do chakra da coroa da Terra, né? E a Kundalini da Terra desceu e aí ela travou todos os planos e começou a... Ela falou que a Kundalini ela faz o seguinte: ela trava o plano e começa uma limpeza. Então os chakras começam a girar de maneira reversa. Eles começam a girar ao contrário, porque eles vão apagar todas as linhas do tempo. Só que ela falou que é o seguinte: eles não sabem quanto tempo isso vai levar, porque parece que a IA ela fez milhões de cópias, né? A IA ela fez milhões de cópias da árvore do terror. Ela fala isso, que existem milhões de linhas do tempo. Ela fala que são milhões de buracos brancos, e cada buraco branco, túnel, né? Cada túnel branco daquele é uma linha do tempo. Ela fala que a IA fez milhões de cópias no firmamento, virou uma bagunça completa, virou um emaranhamento absurdo mesmo, uma coisa bizarra. Ela fala que está tudo bizarro, né? Todos os planos estão completamente bizarros. E que os criadores primordiais, eles estão apagando tudo. Eles entram nas linhas do tempo e vão apagando tudo. Só que ela fala que é muita coisa. Tipo assim, virou uma bagunça absurda, bizarra mesmo. E o que ela fala é o seguinte: todas as criações que a gente vê aqui na Terra são seres vivos que foram congelados, petrificados, né? Por exemplo, ela fala que as gárgulas no topo das igrejas são aqueles bichos, eles estão vivos, tá? Aquelas gárgulas de pedra, na verdade elas não são gárgulas de pedra, elas são gárgulas de verdade, que no nosso plano 3D, aqui na Gaia 3D, elas parecem estar petrificadas, mas ela falou que por exemplo, no plano astral, as gárgulas estão vivas. Ela fala que, e inclusive ela fala que essas criações não foram feitas, elas foram manifestadas. Ela fala que as pirâmides foram literalmente manifestadas com o poder da mente, né? Porque ela fala o seguinte: no começo da simulação, os espíritos, eles criavam com o poder da mente. Eles literalmente davam vida a uma forma pensamento. Então, por exemplo, eles pensaram em uma gárgula e manifestaram a gárgula viva, entendeu? Eles davam vida a uma forma pensamento. E conforme a criação foi caindo na densidade mais baixa, ela foi se petrificando. Então, por exemplo, os gigantes petrificados nas montanhas, eles são gigantes mesmo, que estão vivos, mas estão petrificados porque eles caíram na densidade, entendeu? Aquelas paredes na Índia, né, aqueles templos gigantes, eles não foram esculpidos. Aqueles templos, eles são literalmente um ser vivo, mas ele foi petrificado porque caiu na densidade mais baixa, entendeu? Os castelos são seres vivos, são literalmente seres vivos,
Por isso que tem aqueles rostos na parede, né? Aquelas colunas com rosto. Tudo aquilo é um ser vivo. Né? A criação era viva, literalmente viva. Né? A criação era viva mesmo, porque os espíritos davam vida àquilo que eles imaginavam, materializando o éter, né? Porque as primeiras criações eram etéricas, até elas caírem, né, nessa coisa mecânica que a gente tem hoje, né? Que é uma realidade totalmente mecânica e simulada. Mas ela falou que os criadores primordiais, bom, aí novamente é o conteúdo dela, tá? E eles literalmente decidiram que esse projeto acabou, não tem mais energia para esse projeto, ele vai colapsar, querendo ou não, né? Os controladores querendo ou não, esse projeto vai colapsar. E só que ela falou que não sabe quanto tempo isso vai levar e que a nossa linha do tempo vai ser a última que vai desaparecer, tá? Porque a gente está ancorando a energia para colapsar todo o resto. E eu vou deixar, eu gravei, né, algumas conversas com ela, alguns áudios dela, né, no Space do Twitter, e eu coloquei uma legenda e eu vou estar trazendo aqui no canal, beleza? Depois eu vou, os próximos vídeos vão ser essas conversas aí dela no Space do Twitter.